Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, vim aqui nesse vídeo fazer uma explicação simples do que é uma falha de segmentação e como achar ela. Para quem não sabe, a falha de segmentação é um erro muito comum que a gente acaba encontrando quando está programando em C, Fortran, C++, linguagens que a gente precisa lidar com a alocação da memória, certo? Primeiro, antes de tudo, queria agradecer a Natália Lisboa, que é uma colega minha de mestrado. Ela também faz mestrado na Unicamp e ela permitiu que eu usasse o código dela para poder exemplificar e ensinar vocês isso, certo? Então, a falha de segmentação, ela é reportada desse jeito aqui, SIGSEV ou Segmentation Fault, ok? Primeiro de tudo, do que se trata esse código que a gente vai estudar hoje? É uma simulação de dinâmica molecular que usa a técnica de Monte Carlo. Depois da técnica, no pós-processamento de dados, é desejável calcular a função de distribuição radial. Para poder fazer tudo isso, temos esse código aqui que gera uma configuração. Essa configuração é rodada num código de Monte Carlo, aqui nomeado como NVT, certo? E até agora está dando tudo certo. Vamos ver qual é o problema, vamos encontrar esse problema, certo? Então, só para exemplificar para vocês como que acontece, o compilador ele não pega a falha de segmentação, porque o erro ocorre durante a execução do programa. Deixa eu só exemplificar aqui, ó, por exemplo. Se eu vou compilar aqui essa GDR, não dá problema. Então beleza, a gente tem o nosso executável, que é o gr.out. Agora vamos tentar rodar ele. Isso aí, a gente acabou de achar a falha de segmentação, que ele fala aqui que tem uma referência de memória inválida, beleza? Como é que a gente consegue achar isso? Primeiro a gente precisa entender o que é uma falha de segmentação, que normalmente acontece quando a gente está mexendo justamente na alocação dos vetores, ou então está precisando escrever alguma coisa no vetor, operar um vetor, e aí que ela ocorre. No C, quando você aloca um vetor, o número, né, a indexação dele vai de 0 a n-1, e no Fortran de 1 a n. Mas acaba que os problemas podem ser maiores do que esses. Vamos olhar aqui o código da Natália e começar a debugar ele. Então, aqui, como está escrito em Fortran, Fortran 77 para ser mais específico, a gente tem o cabeçalho e a alocação das variáveis. Provavelmente o erro não está aqui, beleza? E o que eu vou fazer com vocês é um método interativo, é um método que é aplicável para códigos menores, para códigos que a gente tem uma noção de onde é que esse erro pode estar, beleza? Primeiro de tudo, eu vou usar a função stop, que é a função que para o programa para saber onde é que está acontecendo esse erro. Quando a gente encontrar esse erro, a gente vai tentar entender para poder corrigi-lo, beleza? Então, antes de tudo, eu vou ver se essa leitura de arquivos aqui está dando algum problema. Provavelmente não, certo? Mas vamos ver. Essa função stop ela acaba o programa e se não tiver nenhum erro até aqui, o programa vai rodar normalmente, beleza? Salvei, vou compilar novamente e vou rodar.
Beleza. O programa rodou completamente sem dar erro. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função stop e ir abaixando no código para poder ver exatamente qual o ponto que está ocorrendo esse erro. A gente tem aqui a função stop, que eu vou começar a baixar ele aqui. Nesse passo aqui, vocês podem ver que ela não está tratando com nenhum vetor, não tem alocação de informação em nenhum vetor. Então eu já vou pular. Aqui, provavelmente o erro não está acontecendo aqui, beleza? Então, abre um arquivo e começa a se fazer alguns loops. Alguns deles não tratam com informação de vetor, certo? Então eu vou pular, não deve estar aqui, não deve estar aqui. E aqui, nessa linha aqui, especificamente, a gente começa a tratar de informação com vetores. Então vamos ver se esse loop aqui, ele tá bem. Vamos parar o código logo depois desse loop aqui. Como vocês viram e eu falei, é um método interativo que funciona caso o programa seja simples, caso você tenha alguma noção de onde é que está acontecendo o erro. Compilei de novo, vou rodar. E beleza, não deu problema. Vamos abaixar e ver o que é que está acontecendo. Ok. Vou tirar esse stop aqui. E aqui tem a chamada de uma função, que é uma função que ela define mais abaixo, para o cálculo da GDR em si. É um potencial local para acontecer problema, porque tem alocação, tratamento com vários vetores aqui. Beleza? Vamos então deixar ele fazer esse do 11 aqui. E parar logo depois dele. Novamente, rodando. Ah, beleza. Então, é possível que tenha mais de um problema, mas esse problema que a gente estava vendo tá nessa seção do código, na cálculo da GDR. Vamos agora para dentro dessa função e tentar encontrar o que está acontecendo dentro dessa função. Então, a gente parou aqui e aqui a gente tem um ponto da chamada da função. Só para ter certeza absoluta que é na função, a gente pode comentar. E só para checar se o resto do programa está sem nenhum problema. Beleza, rodou sem problemas. Vamos agora realmente ver o que está acontecendo dentro dessa chamada de função. A gente quer agora que ele chame a função, como estava fazendo anteriormente, mas aqui dentro a gente pode olhar que ele opera com vários vetores. É possível que algum desses vetores eles estejam ou chamando espaços de memória negativos ou espaços de memória maiores do que a alocação do vetor. Por exemplo, aqui, se a gente tentar alocar alguma coisa dentro desse histograma que for menor do que 1, no caso do Fortran, ou maior do que 100.000,
ele vai dar erro. Beleza? A mesma coisa para RX, Y e Z. Ok? Vamos ver aqui. Aqui tem um monte de alocação com os vetores de posição, o X, Y e Z. E o que é que eu quero fazer? Eu quero ver se vai rodar com todos eles. Então, vamos ver se o erro está no histograma ou nos vetores de posição. Para isso, eu vou comentar esse if aqui, que tem uma alocação do histograma. Beleza? Rodando. Olha só, a gente já viu que não deu erro automaticamente, então provavelmente o erro vai estar ali na alocação dos valores do histograma. Vamos ver quais os limites dele e vamos ver quais são os valores que aquele bin, que é o que está indo dentro do número do histograma, quais os valores que ele dá, beleza? Aqui vai demorar mais um pouquinho, porque ele está realmente chamando a função e o código não vai ser tão rápido quanto o código passado. Então, eu vou parar aqui a execução do código. A gente já sabe que não deu erro, porque senão teria dado instantaneamente, que nem nos outros, certo? E vou com vocês aqui ver o que é que está acontecendo com esse número de bin aqui. Para ver o que é que está acontecendo com o número de bin, eu posso muito bem escrever na tela. Beleza? E olha só. Por algum motivo, a gente está tendo números negativos aqui. E isso faz com que haja um problema na alocação da memória, porque a referência em Fortran ela começa de 1 e vai até N, como eu escrevi aqui. Só para a gente entender melhor o que é isso de memória, eu separei uma imagenzinha aqui para explicar para vocês. Aqui, na verdade, a gente está vendo que tudo tem endereço de memória. Isso aqui é o endereço da memória, que ele não vai de 0 a n, menos 1, ou 0 a n, ou 1 a n. O número de memória é o endereço de memória, que isso aqui pode estar armazenado no seu HD, na sua memória RAM, ou na memória do seu processador, caso o arquivo seja pequeno o suficiente, que é o caso, certo? Então a gente tem uma memória para falar onde é que está o vetor e outros números de memória para falar onde é que está cada posição do vetor, ok? Então, se eu tiver um número de referência aqui que não corresponde ao número de memória, vai dar justamente o segmentation fault, a falha de segmentação, ok? Vamos ver o que é que está acontecendo aqui. E esse problema é legal porque a gente vai ver que certas coisas físicas podem implicar em esses números darem negativo, por exemplo, ou maiores do que o desejado, ok? O que é que está acontecendo aqui? Esse número bin está assumindo números negativos. Por que ele está assumindo números negativos? O bin ele é calculado como o inteiro de Rx e J dividido por δr, que basicamente é uma distância padrão aqui, uma distância de cada bin. O Rx e J ele é calculado como Rxi menos Rxj. Então, dependendo do referencial, se a partícula I tiver uma posição em x menor do que a partícula y, o resultado disso vai dar negativo, consequentemente, dividido por inteiro positivo, vai dar negativo também. Aqui, na verdade, para fazer o cálculo do G de R, a gente precisa do RJ, que é a distância entre essas duas partículas com posição XYZ. Então, vamos corrigir isso aqui. RJ, beleza? E agora, vamos tirar esse comentário
para ver se era isso mesmo. Beleza. Os números estão sempre positivos, certo? E não está dando erro no código. O código está rodando normal. A gente achou o erro e a gente sanou esse erro. Só queria mostrar para vocês uma outra coisa. Vamos lá. Que é referente ao o padrão de C e Fortran. A gente precisa que os laços, eles comecem sempre no 1, no Fortran, e vão até o N. O que é que está acontecendo aqui? Tem um outro laço aqui, que agora não deu erro, certo? Mas essa boa prática de programação é importante, porque, independente se der erro ou não, quando ele está rodando, é possível que você tenha artefatos no seu resultado, certo? Então vamos corrigir isso aqui. O bin vai de 1 até max bin. E agora que eu botei bin igual a 1, ele não está começando em 0, para o meu cálculo eu preciso aqui bin menos 1, beleza? Então, fazendo essas mudanças, o código vai rodar perfeitamente igual. Eu vou aqui tirar essa escrita para não ficar poluindo a nossa tela, rodar ele novamente para a gente obter o resultado. Beleza, o código está rodando, não está imprimindo nada. Aqui eu vou pedir para vocês ficarem comigo e terem paciência, daqui a pouco a gente vai ter o resultado, certo? Mas basicamente o que eu queria sumarizar aqui para vocês é que a falha de segmentação é uma falha de alocação de memória, e a alocação de memória ocorre nessas linguagens de programação, principalmente ou quando você não respeita o intervalo no qual é o padrão da linguagem, no caso do C 0 a n menos 1 e do Fortran 1 a n, certo? Ou quando o índice que você está fazendo ele é negativo, ou por algum motivo ele passa, beleza? Usei aqui essa imagem para poder exemplificar que o endereço de memória não necessariamente é o array 0, array 1, ele tem números na memória, seja no HD, na memória RAM ou na memória do processador, certo? Além disso, outra coisa que é importante pontuar também é aquilo que eu falei. O que você está fazendo fisicamente dentro do seu programa pode implicar sim em números que você não quer como um índice de um vetor. E nesse caso aqui, aquele RxJ, se a gente quisesse trabalhar com ele, precisaria pegar um módulo dele, por exemplo, certo? Que daria a distância e a gente conseguiria fazer uma GDX, uma função de distribuição que não seria radial, mas que seria em função da distância em uma das posições. Beleza? Só para já ir adiantando as coisas aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir o Gnuplot, que é para ver se deu certo essa GDR. E para plotar, eu vou plotar o arquivo de saída, que é essa GOFR, usando os dois eixos que ele tem. Vamos ver se acabou aqui. Acabou, já consigo plotar.
e temos aí um gráfico, certo? Bom, obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado algum de vocês e até a próxima.